TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro, e você vai ver a seguir. Justiça ordena que Prefeitura de Petrópolis pague os débitos com fornecedores de materiais do Hospital Alcides Carneiro. Justiça autoriza o uso de verba da saúde para pagar aposentados e pensionistas do INPAS em Petrópolis. CPTrans prevê licitação do transporte para 2026 em Petrópolis. Falta de material escolar em Petrópolis vira ação judicial. Defesa de educadora do Centro de Educação Infantil Monsenhor Cirilo Calaon se posiciona. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Justiça ordenou nesta quinta-feira que a Prefeitura de Petrópolis pague os débitos com os fornecedores de materiais do Hospital Alcides Carneiro, o RAC. A decisão ainda não foi publicada, mas foi proferida pelo juiz Jorge Luiz Martins em uma audiência que foi realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis. A sessão debateu os repasses de verba por parte do Executivo ao Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, o SERRAC. Segundo a diretora do Hospital Alcides Carneiro, Rony de Lourdes Pinheiro, o SERRAC não cuida apenas do hospital, mas também de outras unidades. A diretora ressaltou que em abril faltaram antibióticos e houve 2 dias de paralisação dos serviços de cirurgia e de urologia. Ainda de acordo com o diretor financeiro do SERRAC, João José de Paula, alguns fornecedores de materiais hospitalares não estão participando dos processos de cotação devido a valores que eles têm a receber. Apesar de alguns valores terem sido expostos na audiência, o município solicitou 5 dias para calcular todos os valores, o que foi acatado pela Justiça. E claro, gente, que atualizações sobre esse caso você acompanha aqui na TV Correio da Manhã e também nas nossas redes sociais e no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Mas ainda falando sobre Petrópolis, a crise financeira continua a afetar os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência Social, o INPAS. Nessa semana a gente falou sobre uma movimentação feita pelos aposentados do INPAS. E após uma audiência que foi realizada na segunda-feira, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, a Justiça autorizou que recursos do Fundo Municipal de Saúde sejam usados para garantir o pagamento de agosto dessa categoria. A decisão foi tomada após uma ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município, o SISEP. Durante a audiência especial, o Instituto de Previdência e Assistência Social informou que apenas parte da folha de agosto havia sido paga. O procurador do INPAS, Diogo Werneck, que participou da audiência, informou que somente 2.575 segurados haviam recebido e 1.601 beneficiários ainda aguardavam um pagamento de agosto, o que somava um débito de mais de 12 milhões de reais. O juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, ressaltou que os salários têm caráter alimentar e a maioria dos beneficiários são idosos. Por isso, o magistrado autorizou o uso de verbas originalmente destinadas à saúde para garantir que o pagamento fosse imediato. O secretário de Fazenda, Fábio Júnior, alegou dificuldades financeiras provocadas pela queda na arrecadação do ICMS, que gerou um déficit de 600 milhões de reais no orçamento municipal. Entre terça e quarta-feira, a Prefeitura transferiu os recursos necessários ao INPAS, que quitou o que faltava do pagamento. Vale destacar que, pela lei municipal, os pagamentos podem ser feitos até o 5º dia útil de cada mês.
E bom, gente, não é novidade para ninguém que o sistema de transporte público aqui de Petrópolis é alvo de constantes denúncias pela má qualidade oferecida aos usuários, o que deixa clara a necessidade de melhorias. Nesse sentido, a Companhia de Trânsito e Transportes, a CPTrans, organizou um plano de contingência que prevê a licitação para a contratação de uma nova empresa para atuar na região no primeiro semestre do ano que vem, 2026. A assinatura dos contratos também está marcada para o próximo ano. Apesar da iniciativa, os trâmites da licitação eram para ocorrer ainda em 2025, como prometido pela atual gestão. Porém, com a situação herdada do último governo, que retirou de circulação as linhas operadas pelas empresas Cascatinha e Petroíta por conta das irregularidades na prestação dos serviços e colocando para atuar de forma emergencial as empresas Cidade das Hortênsias, Cidade Real e Turpe, o problema foi prolongado, já que não houve uma estruturação efetiva no transporte. Os ônibus aqui, tá precário, né? Tá meio ruim, melhoria mesmo quase nada, ônibus atrasando o tempo todo. A gente leva muito tempo, né? Aqui no ponto, leva 1 a 2 horas esperando o ônibus, cadê o ônibus? Perde muito tempo, né? Não tem horário, estamos esperando nós até agora, ó. Não veio horário. Falta ônibus, principalmente a gente tinha mais ônibus, né? Não tem mais. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, lançou o plano de contingência, onde é justificado que o atual sistema que circula na cidade é insuficiente. Segundo a CPTrans, esse plano será executado até 2028, com marcos semestrais. No plano, além da licitação de uma nova empresa prevista para 2026, são abordadas questões como sistema de bilhetagem, modernização dos coletivos, regularidade contratual, gargalos nas linhas e interligação de terminais urbanos. Para os petropolitanos, está difícil de acreditar que o serviço possa melhorar. Só acredito vendo. Seria bom uma nova empresa, mas que fosse boa, né? Pode ser até que melhore, né? Vamos torcer para melhorar, né? Tem que ter muito mais ônibus, né? Outro ponto tratado no documento é a fluidez do trânsito e a diminuição do tempo de espera dos passageiros, com a possível criação de faixas exclusivas para os ônibus. As reformas dos postos rodoviários também estão entre as metas, já que o estudo entende que as estações desempenham papel estratégico. Além dos tópicos mencionados, o planejamento busca trazer mais transparência e, com a criação do Centro de Controle Operacional, será possível regular os serviços prestados. Gente, devido ao fato de os contratos emergenciais das empresas de ônibus já terem chegado ao fim e mesmo assim os serviços continuarem sendo regulados sem um contrato vigente, a nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura e com o CETRANSPETRO, mas até o fechamento dessa edição nós não obtivemos nenhum retorno. E bom, gente, a Justiça acatou a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o município de Petrópolis pela omissão na entrega de materiais escolares aos alunos da rede municipal de ensino. Essa decisão, que é do dia 29 de agosto, determinou que a Prefeitura terá que fornecer os insumos necessários de forma completa a todos os matriculados a partir do ano letivo de 2026. E essa situação, gente, ela não é nova, tendo em vista que o inquérito é do ano de 2022. Segundo o MPRJ, em 2022, foi instaurado um inquérito civil para apurar a carência dos materiais escolares nas escolas municipais de Petrópolis, o qual se desdobra na decisão atual. Nesse contexto, o Executivo informou que a Secretaria de Educação não viabilizou o fornecimento pela ausência de uma previsão orçamentária para a compra e distribuição dos materiais, destacando que não foi anexado um planejamento para a inclusão dos custos. A gestão atual reconheceu no processo a importância da oferta dos kits escolares aos alunos como parte da política de apoio à permanência na instituição de ensino para fortalecer o combate à evasão escolar. Apesar da ressalva, o Ministério Público não tirou a responsabilidade do Executivo, afirmando que houve omissão por parte dos mesmos. Pelo não cumprimento do dever básico, o órgão entrou com a tutela de urgência, a fim de garantir a entrega do material escolar completo. Segundo a juíza Cláudia Reis, os documentos juntados indicam que o município se omite em não fornecer material escolar aos alunos da rede pública, o que se caracteriza como violação de direito subjetivo à educação.
Frente à decisão, a Prefeitura Municipal, além de cumprir algumas das exigências já apontadas, deverá apresentar em juízo, no prazo de 30 dias, contados a partir de 29 de agosto, o termo de referência detalhando o material escolar necessário por aluno, considerando as diferentes etapas e séries do ensino básico e as turmas de ensino médio municipal. O Executivo deverá também incluir no projeto de lei orçamentária anual para o ano de 2026 uma dotação destinada à aquisição de material escolar completo para contemplar todos os alunos da rede pública municipal, além de organizar um processo licitatório destinado à aquisição dos insumos. O não cumprimento das ordens pode gerar uma multa geral e pessoal aos responsáveis públicos. O valor da inflação proposto pelo MPRJ é de R$100 mil. Bom, e sobre essa omissão, que pode acarretar na evasão escolar de alunos em situação de vulnerabilidade social aqui na cidade, a Prefeitura de Petrópolis não nos respondeu aos questionamentos que fomos feitos até o final dessa edição. E bom, gente, já que estamos falando em educação, teve uma situação que chamou muita atenção aqui na cidade de Petrópolis nessa semana. A defesa da educadora, que foi acusada de maus tratos no Centro de Educação Infantil Monsenhor Cirilo Calaon, se posicionou. A mãe de um aluno da unidade denunciou o caso, que foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia na última sexta-feira, dia 29 de agosto. A mãe de uma criança denunciou uma educadora do Centro de Educação Infantil Monsenhor Cirilo Calaon, em Petrópolis, por maus tratos durante uma atividade em grupo. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia na última sexta-feira, dia 29 de agosto. Um vídeo mostra o momento em que a criança é arrastada bruscamente pelo braço. Segundo o advogado da educadora, Hudson Murta, não houve agressão no caso. Em razão de várias matérias vinculadas em vários meios de comunicação sobre a educadora da cidade de Petrópolis ter supostamente agredido um aluno, algumas verdades precisam ser reestabelecidas. A primeira delas, não houve agressão. A tal fundamentação que se baseia a acusação é em um vídeo de 5 segundos, editado e tirado totalmente de contexto, podendo levar a conclusões erradas da situação. Segundo a defesa da educadora, em um documento escrito pela direção da escola durante uma reunião, é relatado que não houve agressão e nem intenção de machucar o aluno. Existe uma ata da direção escolar feita no dia do ocorrido que não menciona agressão, diz apenas que a educadora puxou a criança sem o intuito de machucá-la. Isso é um documento público dizendo. Hudson conta que desde a divulgação do vídeo, a acusada tem sofrido com ataques nas redes sociais. Além disso, a origem do vídeo seria ilegal. Perfis que estão cometendo crime na internet contra a educadora já estão devidamente identificados e entregues à Polícia Civil. Estamos esperando providências da Polícia Civil, além de medidas judiciais para inibir tal situação. A origem do vídeo é completamente ilegal, uma vez que ele foi filmado sem o consentimento das partes, sem o consentimento das crianças, sem a autorização da creche e divulgado de maneira indevida. A própria pessoa que iniciou a divulgação desse vídeo diz não saber como esse vídeo foi parar na mão das pessoas que estão fazendo a acusação. A defesa esclareceu ainda que a educadora possui um histórico positivo, sem nenhuma acusação. Lembrando que essa educadora foi afastada das atividades pela Prefeitura de Petrópolis. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Mulher é presa por associação para o tráfico de drogas no bairro Provisória, em Petrópolis. Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do imposto de renda. Covid é a principal causa de internação por síndrome respiratória no Rio. O vereador propõe projeto de lei para viabilizar ligação entre Ubinga e Pitandinha, prevista no Plano de Mobilidade Urbana. Polícia Rodoviária Federal realiza evento Pilotagem Segura para militares de Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Uma mulher foi presa na quarta-feira acusada de associação para o tráfico de drogas em Petrópolis. A prisão foi realizada por agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Provisória. De acordo com a Polícia Militar, a mulher de 31 anos de idade era responsável pela contabilidade do tráfico de drogas no bairro Provisória, em Petrópolis. Junto a ela, foram apreendidos R$ 3.771 em espécie e uma motocicleta que era utilizada para recolher valores referentes à atuação criminosa na região. A acusada foi conduzida à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu presa por associação para o tráfico de drogas e à disposição da Justiça. Bom, gente, agora falando em economia, ao contrário do que estava previsto, não será pago um 5º lote de restituição do imposto de renda da pessoa física referente às declarações do exercício 2025. Todas as restituições entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências já foram pagas. A Secretaria da Receita Federal informou na terça-feira que antecipou o pagamento e, ao contrário da previsão de 5 lotes, que seria entre os meses de maio e setembro, a eficiência no processamento das declarações permitiu que os contribuintes que não apresentaram inconsistência nos dados recebessem seus valores até o lote de agosto. Até o momento, mais de 22.600 milhões de declarações de ajuste anual foram entregues. Além disso,
foram pagos neste ano mais de 36 bilhões e 600 milhões de reais em restituições. Quem não recebeu a restituição até o mês de agosto é porque caiu na malha fina. Esses contribuintes devem acessar o site da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda para uma consulta completa da situação da declaração por meio do extrato do processamento. Havendo alguma pendência, o contribuinte pode fazer a retificação, corrigindo as informações. Bom, e agora falando em saúde, a Covid-19 é a principal causa de hospitalização de idosos por síndrome respiratória aguda grave no Rio de Janeiro e também no Amazonas nas últimas semanas. A síndrome é uma complicação resultante de infecções por vírus, como por exemplo a Covid-19, influenza e o vírus sincicial respiratório. O boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que foi divulgado nesta quinta-feira, com dados do período entre os dias 24 e 30 de agosto, também observou o crescimento nas notificações de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 no Distrito Federal, em Mato Grosso, São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais e nos estados do Piauí e da Paraíba. No Amazonas, os casos de síndrome tiveram aumento especialmente em crianças pequenas de até 4 anos e estão relacionadas a um aumento das hospitalizações por vírus sincicial respiratório. No Amapá, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro, o estudo sinaliza que o crescimento da doença atinge mais as crianças e os adolescentes, está relacionado ao rinovírus. Já no Espírito Santo, o aumento de síndrome respiratória aguda grave ocorre especialmente na população idosa. A pesquisadora responsável pelo Infogripe, Tatiana Portela, avalia que, apesar do cenário da Covid-19 no país ainda não apresentar níveis preocupantes, a recente atividade do SARS-CoV-2 em muitos estados é um alerta para que a população de risco verifique se a vacinação está atualizada. Foram registradas 10.051 mortes por síndrome respiratória aguda grave em 2025. Entre elas, 52,7% por influenza A, 1,8% por influenza B, 12,1% por vírus sincicial respiratório, 13% por rinovírus e 21,2% por Covid-19. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os óbitos positivos foi de 23,8% para a influenza A, 2,2% para a influenza B, 18,1% para o vírus sincicial respiratório, 27,9% para rinovírus e 26,7% para a Covid-19. E bom, gente, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou nesta quinta-feira, dia 4 de setembro, uma indicação legislativa de autoria do vereador Gil Magno e que solicita ao prefeito a elaboração de um projeto de lei para viabilizar e executar a ligação entre os bairros Bingen e Quitandinha, conforme previsto no Plano de Mobilidade Urbana aqui da cidade. Olha só. A proposta busca atender a uma reivindicação histórica de mais de 80 anos da população petropolitana, considerada estratégica para o desenvolvimento urbano e econômico da cidade. A obra também é uma das 20 principais ações apontadas pelo movimento empresarial Petrópolis 2030, iniciativa que vem acompanhando o tema e defendendo medidas para modernizar a infraestrutura local. Estudos técnicos realizados em 2011 já apontavam o impacto positivo da ligação, indicando que a nova via teria capacidade para reduzir em cerca de 30% o fluxo de veículos que atualmente acessam o centro histórico, que é a região mais congestionada da cidade e de grande importância cultural e turística. A estimativa é de que aproximadamente 18 mil veículos deixem de circular diariamente pelas ruas centrais após a conclusão da obra, número que pode crescer com o aumento da frota municipal nos últimos anos. Segundo dados oficiais, em 2023, Petrópolis registrou 195.487 veículos, dos quais 63% são automóveis. Isso representa um crescimento de 2,3% em relação ao ano de 2022 e de 34% desde 2013, consolidando uma média de um veículo para cada 1,4 habitante. Esse aumento pressiona ainda mais a infraestrutura viária existente e reforça a urgência de intervenções estruturantes. Para o parlamentar, a efetivação da obra deve ser tratada como prioridade, tanto por seu impacto direto na fluidez do tráfego e na redução dos gargalos logísticos, quanto também por seu papel no fortalecimento da competitividade econômica e do turismo em Petrópolis. E, gente, a Polícia Rodoviária Federal promoveu o evento Pilotagem Segura, voltado à educação para o trânsito e com ênfase no motociclismo nesta semana aqui na cidade de Petrópolis. A ação foi realizada no Centro General Airosa do Exército Brasileiro, que está localizado em Itaipava e contou com a participação de 35 militares.
O encontro foi estruturado em 4 módulos que abordaram temas cruciais para a segurança na condução de motocicletas. Entre os assuntos abordados estiveram o uso correto de equipamentos de proteção individual, técnicas de pilotagem defensiva e conscientização sobre os riscos associados a comportamentos imprudentes no trânsito. Por meio de ações educativas como pilotagem segura, a PRF reafirma o compromisso com a preservação de vidas e a promoção da segurança viária. A instituição defende que a mudança de comportamento dos condutores deve ser impulsionada pelo conhecimento e pela conscientização coletiva sobre a responsabilidade de todos no uso das vias públicas. A iniciativa integra o esforço da PRF para fomentar a educação no trânsito como ferramenta de prevenção e redução de sinistros. De acordo com dados institucionais, mais de 6.000 pessoas perdem a vida anualmente em acidentes nas rodovias federais, muitas dessas ocorrências envolvendo motocicletas. Ao final das atividades, os participantes receberam um certificado de participação emitido pela Coordenação Geral da Segurança Viária, vinculada à Diretoria de Operações da PRF, como forma de reconhecimento pela dedicação e pelo comprometimento com a promoção de um trânsito mais seguro. E você vai ver depois do intervalo. Governador Cláudio Castro lança programa Empreendedorismo RJ para impulsionar o setor. O Estado anuncia investimento histórico de mais de 31 milhões de reais para o BOP. Emplacamento de veículos acumula melhor resultado desde 2014. Financiamentos de motos crescem 10,3%, carros e caminhões têm queda. Governo lança programa para distribuir gás a 15 milhões e meio de famílias. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O governo do estado lançou na quarta-feira o programa Empreendedorismo RJ, que é uma iniciativa que promete impactar diretamente 10 mil pessoas. Essa proposta é para fortalecer o setor no estado e também consolidar uma política pública permanente para o empreendedorismo. Criado pela Subsecretaria de Ações Comunitárias e Empreendedorismo da Casa Civil, o programa é dividido em 4 eixos: formação e qualificação empreendedora, políticas públicas com participação social, fomento e mapeamento de dados. Entre as metas estão a capacitação de 2.000 empreendedores e 500 gestores públicos. Durante o lançamento, o governador Cláudio Castro destacou que o Rio de Janeiro vive um novo momento para os negócios, com recordes em aberturas de empresas e mais geração de empregos. Eu acredito demais nesse trabalho. Acredito demais que o empreendedorismo ele tem condição de salvar vida, de salvar família, de salvar sonhos, de dar oportunidade. E é para essas pessoas que a gente está aqui hoje. Serão promovidas 22 caravanas pelo Estado para coletar dados e elaborar o documento base da política estadual do empreendedorismo. O trabalho vai gerar 3 mapas inéditos: o de comunidades e aceleradoras, o de lojas colaborativas e o de artesãos do carnaval. Só em agosto, mais de 7.000 novas empresas foram abertas no Estado, confirmando o protagonismo do empreendedorismo fluminense. Gente, o governador Cláudio Castro anunciou também na quarta-feira um investimento de mais de 31 milhões de reais para o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar. O pacote inclui equipamentos de alta tecnologia e também o reajuste da gratificação para os agentes da tropa de elite. A contribuição, considerada histórica, prevê R$ 31.600.000 para reforçar as 3 áreas de atuação do BOP, como operações especiais de inteligência, resgate de reféns e retomada de territórios. Esse investimento de mais de 31 milhões de reais mostra que o Estado, sim, tem prioridade na segurança pública. Além de investimentos em equipamentos, o governo anunciou um aumento de 67% na gratificação especial da tropa, que não era atualizada há mais de 18 anos. O benefício passou de R$ 1.500 para R$ 2.500. Uma forma da gente estar valorizando esse batalhão, que é um batalhão de elite, um batalhão que é um orgulho de todo o Rio de Janeiro. Os recursos serão aplicados em licitações internacionais para a compra de viaturas semiblindadas, novos armamentos, drones, robôs táticos, sistema de monitoramento e equipamentos de proteção individual. Entre os itens estão 373 capacetes balísticos, 24 lunetas para tiros de precisão, 59 aparelhos de visão noturna e até escadas telescópicas para ações táticas.
E bom, gente, as vendas de veículos automotores mantiveram em agosto o ritmo de alta e acumularam em 2025 o melhor resultado desde o ano de 2014. Os dados foram divulgados na quarta-feira pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. No mês passado, foram emplacados 431.079 veículos, sendo a maioria de motos e carros leves. Nos primeiros 8 meses de 2025, o setor contabiliza 3.229.726 unidades emplacadas, uma alta de 6,6% sobre 2024. Com este resultado, a Fenabrave mantém as estimativas para o ano, que são de alta de 6,2% no ano. Com 2 dias a menos que julho, agosto teve uma queda de 5,9% dos emplacamentos na comparação com o mês imediatamente anterior. A média diária de vendas subiu de 19.914 unidades em julho para 20.527 unidades em agosto. A previsão do setor é que haja alta de 10% nas vendas de motocicletas em 2025. Por outro lado, a expectativa de queda de 7% nos emplacamentos de caminhões. Carros leves e utilitários têm uma previsão mantida de 5% de expansões nas vendas, e ônibus têm previsão de aumento de 6%. Segundo a federação, o volume de vendas não deve aumentar mais, especialmente para caminhões, por conta da manutenção dos níveis altos de juros para o crédito, o que também tem impactado na renovação da frota de carros. A exceção é o bom momento dos veículos elétricos híbridos, com vendas na casa de 120 mil unidades por ano. Para esses veículos, houve aumento de 85% das vendas em relação a agosto de 2024. No acumulado do ano, foram vendidas 74,97% mais unidades nesta categoria. Os carros elétricos também têm crescido, com a expectativa de chegar a 45 mil unidades por ano em 2025, 10,11% a mais do que no ano de 2024. E ainda falando sobre os veículos, um levantamento da B3, que é a operadora da Bolsa de Valores, apontou um aumento de 10,3% nas vendas financiadas de motos no mês de agosto. Claro, comparando com o mesmo mês do ano passado. Ao todo, foram 170 mil unidades financiadas, dos quais 126 mil são novos. Em agosto de 2024, foram 154 mil unidades, sendo 114 mil novas motos. Em julho deste ano, foram 160 mil unidades, um total de 115 mil novas. O crescimento, no entanto, não ocorreu para outros tipos de veículos. Os veículos leves financiados apresentaram uma redução de 4,5%, frente a agosto de 2024 e de 5,6% comparado a julho de 2025. Os veículos pesados tiveram queda de 15,9% em relação a agosto de 2024 e 9,9% em comparação a julho deste ano. O total de vendas financiadas de veículos no país chegou a 622 mil unidades no mês, o que representa uma queda de 1,5% na comparação com agosto de 2024 e 2,7% em relação a julho de 2025. No acumulado do ano, os financiamentos já atingiram a marca de 4.669.000 unidades, com uma ligeira queda em relação ao ano passado. No mês de agosto, foram 29.600 veículos financiados vendidos por dia útil, melhor média do ano. A B3 gerencia o cadastro das restrições financeiras de veículos como garantia em operações de crédito no país. E ainda falando em economia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quinta-feira, dia 4 de setembro, o programa Gás do Povo, que vai garantir gás de cozinha gratuito a famílias de baixa renda. Esse programa vai substituir o Auxílio Gás e deve atender a cerca de 15 milhões e meio de famílias. Em um evento na comunidade Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, Lula assinou a medida provisória que cria o programa a ser enviada para apreciação do Congresso Nacional. A medida provisória entra em vigor imediatamente, mas precisa ser votada pelos parlamentares em 120 dias para não perder a validade. A distribuição dos botijões deve começar a partir do dia 30 de outubro, sem atravessadores. Em vez do benefício em dinheiro com o novo programa, cada família vai retirar diretamente o botijão de gás nas revendedoras credenciadas
financiadas pelo governo federal. No Brasil, cerca de 12 milhões de domicílios ainda não utilizam lenha e gás de forma combinada para cozinhar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre esses, aproximadamente 5 milhões são famílias de baixa renda que recorrem à lenha devido ao impacto do valor do botijão no orçamento familiar. Nesse sentido, o governo destaca que a política protege a saúde da população exposta à poluição pela queima de biomassa ou aos perigos do uso de álcool. O programa será custeado integralmente com recursos públicos, sem a necessidade de créditos extra-orçamentários. Para este ano, já estão previstos na Lei Orçamentária Anual mais de 3 bilhões 570 milhões de reais para a implementação do Gás do Povo. Para 2026, a previsão já é de 5 bilhões e 100 milhões de reais. Terão direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal per capita de até meio salário mínimo, com prioridade para aqueles que recebem o Bolsa Família. Cada família terá direito a uma quantidade de botijões por ano, conforme a composição familiar. Até 3 botijões para aquelas de 2 integrantes, até 4 para as com 3 integrantes e até 6 botijões anuais para famílias com 4 ou mais membros. E você vai ver depois do intervalo. Professora Poliana Ferrarez assume Secretaria de Educação de Petrópolis. Violência contra idosos preocupa no Brasil. Em Petrópolis, dados mostram mais de 1.000 violações em 2025. Grupo Folclórico Germânico Bergstadt completa 35 anos de história. Agenda Cultural traz dicas de programação para este fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso,
estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Bom, gente, a professora Poliana Ferrarez assumiu a Secretaria de Educação aqui de Petrópolis. Ana Carolina Kapler, que estava interinamente no cargo, passa a ser subsecretária, que é uma função que ela já exercia desde o início do ano. Além da troca na Secretaria de Educação, foi criada a Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Interesse Social. O repórter Gabriel Toledo é quem traz mais informações sobre este assunto. A professora Poliana Ferrarez, que assumiu a Secretaria de Educação, é servidora da rede estadual há 18 anos. Ela possui MBA em Gestão Escolar pela UF e já atuou como diretora do Colégio Estadual Cardoso Fontes. Ana Carolina Kapler volta a ser subsecretária, função que já exercia desde o início do ano. A Secretaria de Educação de Petrópolis atende a mais de 36 mil alunos e coordena ações em 191 unidades escolares, além de gerir programas de alimentação, transporte e apoio pedagógico. A recém-criada Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Interesse Social, que anteriormente estava vinculada à Secretaria de Assistência Social, passa agora a ser gerida pelo administrador Guilherme Moreira. A pasta foi desmembrada para reforçar o compromisso da política habitacional da gestão, que nestes 9 meses já deu início à construção de 30 unidades na Mosela e garantiu recursos junto ao governo federal para a construção de outras 248 unidades. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. E bom, gente, a violência contra os idosos segue sendo um problema grave em todo o país. Aqui em Petrópolis, apesar da queda em relação ao ano passado, os números ainda são preocupantes e mostram que é preciso ter mais atenção para proteger a população idosa. De janeiro a agosto de 2025, foram registradas 254 denúncias e 1.480 violações contra pessoas idosas em Petrópolis. No mesmo período de 2024, foram 311 denúncias e 1.686 violações. Mesmo com a redução, os dados revelam que muitos idosos ainda vivem situações de violência física, psicológica, financeira e até de abandono. A violência contra o idoso pode acontecer de inúmeras formas, não só a violência física, que é aquela que ocorre, por meio de uma agressão, por meio de maus tratos, ela pode acontecer até de forma moral, uma violência moral psicológica, onde é afetada a honra daquele idoso, ou até mesmo pelo fato dele ser idoso, ele é hostilizado à sua condição. Quanto às punições previstas para quem pratica violência contra os idosos, a legislação brasileira prevê penas que variam conforme a gravidade e o tipo da conduta. O abandono em hospitais, por exemplo, pode levar à prisão de 6 meses a 3 anos. Já a apropriação indevida dos bens do idoso pode resultar em até 4 anos de reclusão. Além disso, a lei prevê penas ainda mais severas quando o agressor é alguém próximo da vítima. O que é mais doloroso é que muitas vezes essa violência acontece dentro do próprio lar desse idoso, dentro do ambiente familiar, e que dificulta até a investigação e até mesmo por parte das autoridades públicas. O Estatuto do Idoso é a principal norma que garante os direitos da população idosa no Brasil, mas a segurança não se limita somente a ele. Outros dispositivos do Código Penal, do Código Civil e da Constituição Federal asseguram o bem-estar dos idosos. Diante do aumento dos casos, a denúncia correta e a busca por suporte são fundamentais para que as vítimas possam ser protegidas e que os responsáveis sejam devidamente punidos. O Disque 100 é um meio telefônico onde a pessoa pode fazer a sua denúncia de forma anônima, sigilosa.
Esse canal funciona 24 horas por dia, onde sempre vai ter um servidor público para receber essa informação e encaminhar à autoridade competente. Além disso, aplicativos e portais oficiais, como os Direitos Humanos Brasil, também facilitam o registro e o acompanhamento das denúncias. Se você conhece algum caso em que você desconfia ou até mesmo constatou que esse idoso sofre algum tipo de violência, relate às autoridades, denuncie. E, gente, o grupo folclórico germânico Bergstadt completou na semana passada 35 anos de história. O conjunto, que é carinhosamente chamado apenas de Berg, tem o título de primeiro grupo de danças folclóricas alemães aqui de Petrópolis. O Bergstadt, ou Berg, foi fundado no dia 25 de agosto de 1990 por jovens que procuravam, através do cultivo de danças e músicas folclóricas alemães, resgatar as tradições dos antepassados germânicos de Petrópolis. Atualmente, o grupo conta com 4 categorias de dança: infantil, infanto-juvenil, adulto e master, cada um com suas danças e trajes específicos. O Bergstadt já se apresentou em diversos locais além da Bauerfest, como na Oktoberfest em Blumenau, no Encontro Nacional de Grupos Folclóricos de Olímpia, no Festival Sul-Americano de Folclore do Migrante em Ijuí, no Rio Grande do Sul, e na German American Student Parade em Nova York, nos Estados Unidos. O Berg tem o objetivo de manter a cultura germânica viva em Petrópolis. Isso é fundamental para a manutenção da cultura na cidade. A gente manter a cultura viva através da dança, através do folclore, porque não é só a dança, né? A dança é a manifestação do folclore. E a gente está aí há 35 anos mantendo, principalmente junto aos jovens, fazendo essa manutenção e resgate da cultura dos nossos colonos. O Berg é o grupo alemão mais antigo de Petrópolis e mantém a tradição até os dias de hoje. A gente tem muito orgulho de ter um grande espaço no folclore. Então, é importante em muitas camadas, né? A gente mantém um espaço muito grande, uma tradição muito grande na cidade e com muito orgulho de sermos os pioneiros nessa história. A vice-presidente Izzy Jader começou a dançar no Berg no ano de 1993. Assim, são mais de 30 anos que eu faço parte desse movimento e, para mim, subjetivamente é complicado, porque é a minha história de vida e hoje a gente vai passando nas futuras gerações. Minha filha já participa dançando, desfilando, né, porque era pequenininha. Então, para mim, pessoalmente, é um motivo de muito orgulho. E bom, gente, ainda falando em cultura, hoje é sexta-feira, então vocês já sabem, é dia de agenda cultural. Então vamos conferir as principais dicas de programação para este fim de semana. Começamos agora a nossa agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão ocorrer no final de semana nas nossas cidades de cobertura. Neste sábado, dia 6, os fãs de Pokémon já têm encontro marcado em Itaipava, aqui em Petrópolis. A programação inclui troca de cartas, oficinas de desenho e muita diversão para toda a família. O evento é gratuito e acontece das 2 às 4 horas da tarde, na Praça do Sol, no Shopping Vilarejo. Ainda em Itaipava, começa a tão aguardada Oktoberfest, no Parque de Exposições. A cultura germânica será celebrada com música, gastronomia típica e cerveja, que vão animar o público neste e no próximo final de semana. O evento começa às 16 horas da tarde e vai até meia-noite. A entrada é gratuita. Os petropolitanos ainda têm mais uma opção. No Palácio de Cristal já começou a 16ª edição da Serra Serata, festa que celebra a cultura italiana com shows, oficinas, baile de máscaras e comidas típicas. O evento também é gratuito e começou nesta quinta-feira, dia 4, e segue até domingo, dia 7, retornando no próximo fim de semana. Ainda em Petrópolis, o Teatro Imperial será palco do espetáculo Escola de Magia, que é um show de mágica inspirado no universo de Harry Potter. O público pode esperar por uma experiência repleta de ilusões e momentos mágicos, que vão desafiar a imaginação. O evento ocorre neste domingo, dia 7, às 4 horas da tarde, e os ingressos custam a partir de R$ 30.
Agora, indo para Teresópolis, a cidade recebe o concerto musical de Broadway, dentro do projeto Música da Matriz. Clássicos dos palcos e do cinema, como O Fantasma da Ópera, Bonequinha de Luxo, Os Miseráveis e Amor Sublime Amor, que serão apresentados na Igreja Matriz de Santa Teresa, às 15h. A entrada é gratuita. Já em Nova Friburgo, no domingo, dia 7, o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura recebe o tradicional Concerto da Independência da Campesina. O evento começa às 7h da noite e a entrada é franca, mas antes, os ingressos precisam ser retirados na bilheteria com 1 hora de antecedência. E para finalizar a nossa agenda cultural, domingo é dia de desfile cívico em comemoração à independência do Brasil. Aqui em Petrópolis, a concentração começa às 8 da manhã, na Rua do Imperador. Em Três Rios, o desfile começa no sábado, dia 6, a partir das 3h da tarde, na Avenida Condessa do Rio Novo. No domingo, dia 7, tem início às 8h da manhã, na Praça Arçoval Macedo, na Vila Isabel. Em Paraíba do Sul não será diferente. O desfile começa às 8h da manhã do dia 7 de setembro, na Praça Marquês de São João Marcos, conhecida como Jardim Velho. Bom, a nossa agenda cultural fica por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana. Gente, como eu costumo falar, a gente sabe que a Evelyn trouxe muitas dicas boas de programação na nossa agenda cultural, mas antes de se programar, a gente precisa saber como é que vai estar o clima. Então vamos à previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, chegamos ao fim de semana, a primeira semana de setembro já acabou e agora muita gente vai descansar. Mas claro, antes da gente sair, se programar, a gente quer saber como é que vai estar a previsão. Por isso, eu já estou aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo. Mari, boa tarde para você. Chegou o fim de semana, é hora de descansar. Como é que vai estar a previsão nas cidades da nossa região de cobertura? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, para quem gosta de frio, eu já adianto que aqui na região serrana vai esfriar no domingo. Em Nova Friburgo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus. Já no domingo, o tempo estará chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. A temperatura deve variar entre a mínima de 14 e a máxima de 18 graus. Em Teresópolis, a previsão do tempo para sábado é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. A noite também será chuvosa. As temperaturas podem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. No domingo, o tempo também estará chuvoso durante o dia e a noite. A temperatura deve variar entre a mínima de 14 e a máxima de 19 graus. Olha, aqui em Petrópolis, o sábado será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite ainda chuvosa. As temperaturas podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. Já no domingo, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 18 graus. Já em Paraíba do Sul, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e noite com muitas nuvens também. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 28 graus. No domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado que seguem aí até a noite, com variação de temperaturas entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. E para finalizar a nossa previsão, em Três Rios, o sábado será de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol e com temperaturas variando entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. No domingo, a previsão do tempo de nublado com chuva de manhã e sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite também com muitas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus.
Mari, a gente percebe que ali na região centro-sul não tem muita mudança para os últimos dias, mas como você falou, na região serrana, no domingo, a amplitude térmica diminui muito, a gente tem aí uma queda nas temperaturas também, e o pior, vai estar com muita chuva, então não é só o frio, a chuva também vai estar por aí, mas tem quem goste. Eu gosto muito do frio, a chuva com o frio já nem tanto, mas então já tá aí a informação para que os petropolitanos, o pessoal de Nova Friburgo, teresopolitanos também se preparem para esse fim de semana. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, nossa edição de hoje termina por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, gente, é sábado, é aquele dia de conferir um resumo das principais notícias dessa semana. E esse resumo quem traz para você é Mariana Braga. E segunda-feira eu estarei ao vivo, aquele encontro marcado a partir de 1h da tarde. Um bom fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.